Bom dia, irmãos e irmãs. Hoje é 1º de janeiro, então tenham todos um bom e abençoado 2017. Espero que tenha tudo corrido bem nas comemorações de Réveillon de cada um de vocês. Hoje, além de ser 1º do ano, ser o Dia Mundial da Paz, o Dia Mundial de Oração pela Paz, hoje é também a celebração da solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. Sim, 1º de janeiro é o dia dessa importante solenidade da maternidade divina de Nossa Senhora. Foi a primeira definição dogmática a respeito de Maria, que se deu no Concílio de Éfeso, no ano de 431. Mas o que significa mesmo, o que significa de fato dizer que Maria é Mãe de Deus? Poderíamos perguntar antes, é possível dizer que Deus tem mãe, se Ele é o Criador de todas as coisas, o onipotente, onisciente, eterno, sem início, sem fim? Afirmar que Deus tem mãe não diminui a sua divindade? Dizer que Maria é mãe de Deus não coloca ela num patamar de uma divindade maior do que o próprio Deus? E nós temos que dizer que não, com certeza não. A definição da maternidade divina de Maria, ela está em função da divindade do próprio Jesus. A história é mais ou menos assim. No ano de 428, a cidade de Constantinopla ganhou um novo bispo, um novo patriarca, de nome Nestório, um monge que foi eleito patriarca de Constantinopla. Durante as suas homilias, nas santas missas celebradas na Catedral de Constantinopla, ele repudiava veementemente um antigo título atribuído a Maria, Mãe de Deus, em grego Theotokos. É um título já utilizado desde o século III. Mas ele dizia que Maria não podia ser a mãe de Deus, que Maria era mãe somente de Cristo, do homem Jesus. Mas Nestório dizia isso porque ele era muito preocupado em encontrar a verdade, muito preocupado com a verdade, e ele é também muito preocupado em negar uma heresia muito forte no seu tempo, que era o arianismo, uma heresia que dizia que Jesus não era Deus, era uma criatura. E Nestório era totalmente contra isso. Ele admitia, ele acreditava, ele professava sinceramente que Jesus era o Filho de Deus, gerado, não criado, o Verbo do prólogo do Evangelho de São João, é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, que desde o princípio era Deus, estava com Deus, né, que veio habitar entre nós se fazendo carne. Então, Nestório dizia que Jesus tinha duas naturezas, como nós afirmamos hoje, uma natureza divina e uma natureza humana, como nós acreditamos até hoje e professamos no creio. Contudo, Nestório ele dizia que essas duas naturezas de Jesus não se misturavam, eram bem separadas. E Nestório questionava a real comunicação entre a humanidade e a divindade. Então, por exemplo, Jesus foi pregado na cruz e Jesus sangrou, Jesus sofreu, mas Nestório dizia, só a parte humana de Jesus é que sofreu. A parte divina não sofreu, porque Deus não sofre, o Verbo não sofre. Então, não haveria uma comunicação tal que nós poderíamos dizer que o Verbo também sofreu, que a natureza divina sofreu. Dessa forma, se não há uma real comunicação entre a natureza humana e a divina, logo Maria não pode ser mãe da natureza divina de Jesus. Ela só pode ser mãe da natureza humana. É mais ou menos assim, Nestório entendia que primeiro Jesus foi concebido carnalmente no ventre de Nossa Senhora, pela ação do Espírito Santo, mas houve a concepção da parte humana de Jesus, corpo de Jesus humano, corpo carnal, e somente depois que teria vindo a natureza divina do Senhor. Então Maria seria mãe somente da parte humana, não da parte divina de Jesus. Só que a população cristã de Constantinopla já tinha uma afeição por esse título de Mãe de Deus e já professava muito forte na sua piedade popular que Maria era Mãe de Deus. E Nestório foi confrontado pela população. Tem até uma história que diz que
uma lenda, uma história que Nestório teria sido confrontado durante a homilia, que durante uma das suas homilias, um leigo teria se levantado durante a homilia e questionado Nestório, dizendo que sim, que Maria era a mãe de Deus. Então, o bispo de Alexandria, Cirilo, ele interviu, também o Papa Celestino interviu, porque começou a tomar corpo, essas pregações de Nestório começaram a tomar corpo, começaram a ultrapassar as fronteiras de Constantinopla, começaram a chegar em outras partes, em outras igrejas, em outras partes do Império. Então teve que haver uma intervenção. O Papa interviu, o bispo de Alexandria, escreveram a Nestório pedindo que ele se retratasse, que ele revisse, que ele mudasse as suas ideias, que ele repensasse, e ele não aceitou. E como estava causando já alguns problemas até sociais dentro do Império, o imperador Teodósio II entendeu que deveria convocar uma reunião dos bispos para, num concílio, então, dirimir essa situação. Então ele convocou o concílio, o imperador convocou, e escolheu a cidade de Éfeso, na Ásia. Por que a cidade de Éfeso? Porque, segundo a tradição, Éfeso é a cidade onde Maria foi morar com João após a ressurreição do Senhor. E também em Éfeso tem uma importante igreja dedicada a Nossa Senhora. Então, por isso, a escolha da cidade de Éfeso. E o concílio de Éfeso, então, definiu que sim, que Maria é mãe de Deus, porque existe uma união tão grande, tão perfeita entre a humanidade e a divindade, que não houve nenhum momento no qual a criança que Maria carregava no seu ventre não fosse o Verbo, não fosse o Filho de Deus, não fosse Deus. Não houve momento em que não houvesse essa união, de tão perfeita que é a união entre a natureza humana e a divina. Então sim, podemos dizer que Maria é a mãe de Deus. Não porque ela tenha gerado a divindade, obviamente. Maria não gerou a divindade de Jesus. Ela gerou a humanidade. Jesus tomou o seu corpo carnal de Maria. Jesus tomou a carne de Maria, o sangue de Maria. Ela não gerou a divindade, mas ela também foi mãe de Deus, porque essa criança, este corpo carnal que estava lá no ventre de Maria, já tinha a natureza divina. Então sim, ela é mãe de Deus. Mas o que essa discussão teológica, filosófica e racional tem a dizer para a nossa espiritualidade nos dias de hoje? Quando escreveu aos Gálatas, São Paulo ele disse que quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei, para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebêssemos a adoção filial. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Ou seja, Jesus, sendo Deus, se fez filho do homem para nos tornar filhos de Deus. Isso por puro e simples amor. Deus nos ama tanto, Jesus nos ama tanto, que quis vir até nós, quis se fazer igual a nós, quis tomar um corpo igual ao nosso, para nos fazer filhos de Deus. E já Santo Atanásio, século IV, dizia que para que a redenção fosse perfeita e eficaz, Jesus teve que ser igual a nós. Não somente semelhante, mas igual a nós. Menos no pecado. Menos no pecado. E, para vir até nós, ele quis ter uma mãe e escolheu para ser a sua mãe a jovem de Nazaré, a jovem Maria de Nazaré. E então, quando Maria deu o seu sim ao projeto de Deus, ela se tornou canal da graça. Ela assumiu um papel fundamental na história da salvação, tanto é que o Concílio Vaticano II, na década de 60, afirmou que Maria é corredentora. Ela tem um papel fundamental na redenção. Então, celebrar hoje a solenidade de Maria, Mãe de Deus, é justamente alimentar essa nossa espiritualidade mariana, é alimentar o nosso amor à Nossa Senhora. Porque Maria, quando deu seu sim a Deus, quando se tornou mãe de Cristo, tornou-se também a nossa mãe. E essa solenidade que nós celebramos hoje não é somente uma obrigação litúrgica, mas é a declaração do nosso amor à Nossa Senhora. E é um dogma tão importante, uma definição dogmática tão importante, que a Igreja entendeu que a sua celebração litúrgica
deveria ser um dia de preceito. Então, todo dia 1º de janeiro é dia de preceito. É dia de nós irmos às nossas paróquias, celebrarmos a maternidade divina de Maria, celebrarmos que ela é a mãe de Deus, que ela é nossa mãe. Que Deus abençoe cada um de vocês.